Oi, gente, sejam muito bem-vindas aqui no canal Ingrid Filha do Rei. Se é a sua primeira vez aqui, já deixa seu like aí, se inscreva aqui no canal para estar me ajudando aí a divulgar cada dia mais. Aqui, né, eu quero compartilhar com vocês um pouco da parte espiritual, compartilhar vlog, né, do meu dia a dia, conteúdos cristãos que vão edificar a sua vida, que nos inspira, né, e nos aproxima aí mais de Deus, mais de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma das coisas mais marcantes aí na minha vida, na minha caminhada com Cristo, que foi o meu batismo com o Espírito Santo, em línguas, né, quando eu falei, né, pela primeira vez em línguas. Então eu quero compartilhar aqui com vocês como é que foi essa experiência. É tão forte, tão real, que até hoje, quando eu me lembro, eu me emociono, porque foi algo que realmente eu achava que não era pra mim, sabe? E bora lá, né, gente? Vou começar a contar. Antes, né, gente, de tudo acontecer, né, eu sonhava frequentemente falando em línguas. Era incrível. Sempre eu tinha esse mesmo sonho, falando em línguas, falando em línguas. Era sempre esse mesmo sonho. E eu achava interessante, porque eu não sei se era a vontade que eu tinha, a vontade que eu tava tão, assim, grande em mim, né, de falar, que eu acabava sonhando, né? Então, era um desejo que eu já tinha no meu coração. Ou não sei se também era uma preparação, né, para aquilo que ia acontecer. Deus já estava me mostrando o que ia acontecer, mas de fato eu sempre sonhava falando em línguas. E aí o sonho ia cada dia mais se intensificando, mais dentro no meu coração, assim, gente, de todo coração. Eu não me achava merecedora de receber tamanha graça, né? Eu achava que aquilo para mim era inalcançável. Eu achava que eu nunca ia falar em línguas, né? Eu achava que era uma coisa assim que eu tinha que estar num nível muito alto de santidade, muito grande mesmo, assim, e eu achava que aquilo não era possível para mim. Antes, né, de tudo acontecer, eu estava participando, eu não lembro, gente, se foi no sábado que eu estava participando, mas provavelmente era no sábado, porque era 12 horas de oração, e no outro, isso mesmo, era 12 horas de oração, e no outro dia era o culto. E lá na nossa igreja a gente sempre tem essas 12 horas de oração, né? E dos meus pedidos de oração era exatamente esse, era ser batizada com o Espírito Santo. Eu queria muito. E nesse dia que eu fui, né, fui no meu horário, cada irmão lá ia 1 hora, orava, ia pra casa, né? E assim a gente ia revezando até completar as 12 horas. Aí eu fui no meu horário, orei no meu horário, e quando eu tava orando, eu senti que algo diferente ia acontecer. Quando a gente termina de orar a 1 hora, aí a gente se reúne com o pastor da igreja e a gente faz uma oração. No que o pastor orou pela minha vida, eu caí. E eu senti que ali tinha algo mudando em mim. Eu senti que eu estava sendo liberta de alguma coisa, alguma amarra, alguma coisa. Eu senti que algo de ruim saiu de mim, né? Não foi que eu caí endemoniada, não foi isso, mas eu senti, quando eu caí, eu tinha consciência de tudo que estava acontecendo ao meu redor, mas eu sentia que algo de ruim, assim, alguma coisa eu precisava ser liberta. E eu fui liberta ali naquele dia, né? E isso eu acho que foi no sábado, se eu não me engano, mas eu creio que geralmente as 12 horas de oração é no sábado mesmo. E ali na hora que a gente fez aquela oração, realmente eu me senti em paz, assim. E aí eu fui pra casa e tal. Quando foi no outro dia, e olha, vocês vão ficar chocados, assim como eu estou agora, porque me deu esse desejo no meu coração de gravar esse vídeo hoje. Só que eu pensei assim, eu acho que eu vou postar só amanhã, que no caso é dia 29. E eu tô gravando dia 28/7. E pasmem, eu recebi o Espírito Santo a primeira vez, né? O batismo com línguas no dia 29/7/2018. Eu tenho guardado aqui, gente, o dia certinho. Essa foi uma bíblia que eu ganhei do meu pastor na época. E ó, 29/julho/2018, no domingo. Então foi no domingo também que eu recebi esse batismo com línguas. E como aconteceu, né? Agora eu vou falar como que foi lá a experiência. Eu disse anteriormente, foi no culto, né? Então eu estava ali no culto, eu estava ali com o meu pensamento todo conectado ao Senhor. Eu já estava, né, numa busca mais profunda, numa busca mais de intimidade. E aí eu estava orando e a oração era como se eu realmente tivesse só eu e Deus ali naquele momento. Eu tava com uma roupa simples, eu tava de calça jeans, eu tava com uma blusa bem parecida com essa, que ela era assim, só que era branca. Então eu tava de um jeito assim bem simples, e na hora que eu comecei a orar, a minha oração era glorificando, assim, no momento de louvor, falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E nesse momento eu senti algo diferente. Nesse momento em que eu fiquei glorificando, eu senti algo diferente. E eu também estava assim, com as minhas mãos estendidas, né? Eu ali naquele momento de oração, e com as mãos assim, estendidas. Nesse momento que eu tava assim, eu senti, gente, como se a minha língua estivesse pesando,
Nesse momento eu senti que minha língua tava pesando. E era como se fosse uma língua de um boi, como se minha língua estivesse desembolando. E ela, a impressão que tinha muita língua aqui dentro da minha boca, sabe? Como se fosse a língua de um boi mesmo, assim. E aí, as palavras estavam meio que emboladas em mim, assim. Eu falei, meu Deus, será que eu estou passando mal? Será que tá acontecendo alguma coisa comigo? Será que eu tô dando um treco aqui na igreja? Dentro de mim eu falava desse jeito, será que eu tô dando um treco aqui? Mas aí eu continuei. Aí o Espírito Santo falando dentro de mim, assim, falou muito forte dentro do meu coração. Ele falou muito forte no meu coração, assim, me tranquilizando. Como se ele falasse assim, calma que sou eu. Calma que sou eu. Não, você não tá passando mal, sou eu. Você vai receber algo diferente agora. Era como se eu estivesse sentindo exatamente isso. Eu não estava ouvindo audível, mas dentro de mim algo falava. E, gente, isso é tão real que eu vou ler um versículo bíblico aqui. Quando a gente fala que o Espírito Santo está dentro da gente, é porque ele está mesmo dentro da gente. Na Bíblia, em vários locais, fala sobre a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Eu vou ler algumas passagens aqui, algumas partes de passagens aqui. E aí eu coloco aqui ela completa. 1 Coríntios 6,19 fala: caso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Tem outro versículo que fala sobre o Espírito que habita em nós. Em Atos, eu vou ler essa daqui na minha Bíblia, aqui na outra versão. Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e toda a Samaria, nos lugares mais distantes da terra. Olha que incrível. Então, cara, quando o Espírito Santo, a gente fala que o Espírito Santo ele está dentro de nós, é porque ele está realmente dentro de nós. É incrível. Então, eu estava ali naquele momento achando que eu estava passando mal, né? Que eu estava tendo alguma coisa anormal com o meu corpo, mas não, gente, era o Espírito Santo. Então, ele falou diretamente assim no meu coração e falou para me acalmar, que era ele que estava ali, que era a presença dele que estava ali. E aí quando eu senti essa certeza aí no meu coração, eu continuei glorificando mais, e aí já não estava saindo glória a Deus, o aleluia, glória a Deus, o aleluia, já estava saindo as línguas estranhas assim, gente, foi incrível demais. Aí já estava saindo assim, e quanto mais eu falava, e aí quando eu ouvia que eu tava falando, aquilo ali, nossa, gente, eu me derramei assim, chorava, e falava, e chorava, sabe, gente, foi uma experiência, assim, incrível em Cristo, gente. É uma experiência maravilhosa, é sobrenatural. Quando a gente fala disso, do sobrenatural, falar em línguas é sobrenatural. E na minha mente eu ficava, meu Deus, tô falando em línguas. E quanto mais eu falava, mais saía, mais eu falava, mais saía. E aí eu chorava. E foi tão impactante, assim, foi um negócio tão, assim, grande, que as pessoas que estavam ao meu redor, tinha pessoas atrás de mim, que começaram a ser batizadas, pessoas que estavam perto de mim, que começaram a sentir o poder grande. O Espírito Santo tomou aquele lugar lá, e muita gente começou a falar também em línguas ali naquele lugar, né? Foi uma coisa maravilhosa, a graça do Espírito Santo. 11:13. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, aquele que pede recebe mesmo o Espírito Santo e recebe os dons do Espírito Santo, né? Então, não é limitado a uma ou a duas pessoas, é assim, para quem quiser, né? Para quem tiver ali com seu coração aberto, para quem quer receber mais de Deus, né? Mais do Espírito Santo. Então, aqui na Bíblia falam, mesmo nós sendo maus, a gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina Deus, né, que tá ali, que é o nosso Pai Celestial, né, não vai saber dar aquilo que você tem pedido, né, aquilo que você tem pedido em oração. Então, era uma coisa que eu pedia muito, e eu recebi. Em Atos 2:4 fala o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Olha que legal. Então, assim, conforme o Espírito Santo ia passando, ia depositando ali, né, as pessoas começavam a falar em outras línguas, né, conforme aquilo que ele ia permitindo, né, e ele capacitava essas pessoas a falar. Então, gente, esse dia foi o dia mais incrível na minha vida, e por um acaso, hoje tá fazendo, no caso, amanhã, né, que eu tô gravando hoje, 28. E eu fui batizada em línguas no dia 29. Gente, é de Deus mesmo. É de Deus, eu não vejo outra explicação. Eu tô gravando o vídeo exatamente na época em que eu fui batizada em línguas.
Gente, isso daqui é um sinal claro de Deus pra mim. Então, assim, gente, vocês que têm a vontade, né, o desejo de falar em línguas, busque em Deus, sabe? Busca mesmo no Senhor, que é como a palavra diz, mesmo nós sendo os maus, a gente sabe como dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá a Deus, né? A gente pedindo para Ele vai saber dar, né, aquilo que a gente pedir de todo o nosso coração para Ele. Você que tem vontade, né, de falar em línguas, isso é muito importante. A Bíblia ela nos ensina a realmente buscar os dons espirituais, né? Não é errado você ter esse desejo no seu coração, né? Algo que Deus está colocando já aí no seu coração. Então busque mesmo o Espírito Santo, busque mesmo falar em línguas, que vocês vão ver que experiência incrível, né? Que né? E a partir disso outras coisas vão começando a fluir, a vir, né? Outros dons, né? Porque esse é um dom, um dos dons, né? E a Bíblia nos ensina a buscar os dons espirituais. Mas o mais importante é você ter a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, né? Esse é o mais importante, é você ter essa comunhão. É que você tendo a comunhão, né? O Espírito Santo, ele vai derramar os dons conforme a vontade dele, porque esse é um dos dons, né? Mas ele vai colocar, né, conforme a vontade dele. Em 1 Coríntios 14:1 fala aqui, ó. Portanto, esforcem para ter amor. Procurem também ter os dons espirituais, especialmente de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não a pessoas, pois ninguém entende. Então é algo que vai te edificar. Muitas das vezes o dom vai ser acrescentado, porque às vezes a gente consegue interpretar aquilo que Deus está querendo falar através das línguas, e muitas das vezes vai servir só para sua edificação. Então, assim, busquem essa comunhão com o Senhor, porque o mais importante, como diz aqui na Bíblia, né, especialmente é o de anunciar a mensagem de Deus. Bom, gente, esse foi o meu testemunho. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque ao Senhor, que conforme a vontade dele, busque essa comunhão, comece a orar, comece a jejuar, comece a ter uma intimidade com o Senhor, que os dons, eles vão vindo, eles vão, né, sendo acrescentados conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Espírito Santo. Se Deus ele fez comigo, ele também pode fazer com você. Ele não olha a aparência, ele não olha o currículo, ele não olha pro tanto que você acha que você é merecedor, né? Ele olha o seu coração, a sua intimidade, sua disposição em estar com o coração aberto, com o coração quebrantado. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo, né? Tire esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conseguiu, para que elas sejam também edificadas, né, com o meu testemunho e com aquilo que Deus tem para fazer na vida de cada um. Compartilhe com aquela pessoa que está aí buscando mais de Deus para a vida dela. Não fique só para você, compartilhe. E não se esqueça, você é filho e filha do Rei. Pense nisso. Afirme isso todos os dias da sua vida. Fiquem na paz. Um grande beijo aí pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.